Agora são 11 horas e 20 minutos. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Coluna Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro, que vai falar hoje sobre o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Superior Tribunal Federal. Bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço a todo mundo aí da rádio. E, claro, a gente sempre que vem aqui procura trazer alguma coisa importante, relevante para o nosso ouvinte. Esse assunto é um assunto que já vem se prolongando de um bom tempo e está chegando na sua reta final, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe que colaborou aí com alguns atos que estão sendo julgados pelo STF serão julgados a partir do dia 2 de setembro, próxima terça-feira. Então, Ronaldo, aqui a cidade está mobilizada e vai mais próximo até a semana que vem, terça-feira, com certeza vai parar em razão disso. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal aqui do DF monitorasse 24 horas a casa do ex-presidente, os seus arredores, em razão de suposto risco de fuga. A PGR solicitou isso, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes acatou. Então, aqui em Brasília, há uma crescente aqui mobilização em razão desse julgamento, até pela tensão, até pelo ineditismo do caso, porque é a primeira vez que um ex-presidente e generais de alta patente, generais conceituados aqui no Exército, nas Forças Armadas, são levados ao Supremo Tribunal Federal nessas condições em que se deram os atos de 8 de janeiro e alguns demais. Então, aqui há uma expectativa muito grande e o meio político também se movimenta para tentar, de alguma forma, ou forçar o ex-presidente a um constrangimento, como no caso do senador Rodolfo Rodrigues, que pediu esse monitoramento na casa de Jair Bolsonaro e foi concedido, mas também os políticos de oposição buscando uma votação de uma PEC que vai trazer uma possibilidade de uma segunda instância dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, porque a questão do foro privilegiado também está sendo objeto de análise aqui na Câmara. No caso atual, o Supremo Tribunal Federal, sendo o órgão de origem de julgamento dessas pessoas envolvidas nesses fatos, será o primeiro e último órgão a se manifestar. Não tem órgão acima do Supremo, então, claro que o que o Supremo decidir é o ponto final sobre esse assunto. E claro que aqui há muita discussão a respeito disso. A ideia dos deputados e senadores aqui em Brasília, alguns deles pelo menos, é criar uma instância superior às turmas no Supremo Tribunal Federal. Então são 11 ministros, cada decisões desses atos, em alguns casos, são pelos 11 ministros em sessões colegiadas, mas em alguns outros casos, de acordo com o regimento do Supremo, são levados as turmas, a primeira turma e a segunda turma de julgamento do STF. No caso que nós vamos acompanhar a partir da próxima semana, está sendo julgada pela primeira turma do STF. Então, a composição com o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, tem também o ministro Fábio Dino, ministra Carmen Lúcia e ministro Luiz Fux. São 5 ministros da primeira turma, são esses 5 que vão votar pela absolvição ou condenação desse primeiro núcleo, porque nós temos 8, salvo engano, 7 ou 8 núcleos de pessoas que participaram desses atos que foram apontados pela PGR como criminosos. Então, é o primeiro núcleo que vai se iniciar o julgamento a partir da próxima terça. Então, aqui em Brasília se corre atrás para criar uma instância superior dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje está limitado unicamente, e aqui eu vou tentar ser menos técnico possível, para não enfastiar o nosso ouvinte aqui, mas hoje, por exemplo, esse julgamento que vai acontecer, em havendo condenação unânime, vai ficar por aí mesmo, não tem nenhum recurso que possa ser levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, os argumentos de quem apoia o ex-presidente, por exemplo, é de que uma vez que o STF tendenciosamente está aí perseguindo politicamente o ex-presidente, nessas circunstâncias se busca levar o julgamento a plenário porque, no entendimento da oposição, o ministro Cássio Nunes e o ministro André Mendonça, indicados pelo ex-presidente, tendem a ser mais favoráveis ao posicionamento
aí desse núcleo de defesa. Mas ainda assim, é possível que haja, após o julgamento, um recurso que vá ser analisado pelo plenário. E aqui, quando não houver unanimidade, ou seja, houverem votos divergentes, nesse caso é possível entrar com um recurso chamado embargos infringentes, e esse recurso vai ser levado ao plenário para que se faça valer aquele voto vencido. Então, por exemplo, a composição atual dos 5 ministros, a expectativa da defesa é que pelo menos o ministro Luiz Fux tenha um voto divergente dos demais, para que esse voto divergente seja levado lá ao plenário para discussão. É claro que há precedentes aqui no próprio Supremo Tribunal Federal que exigem que sejam pelo menos 2 votos divergentes na turma e não apenas um, como é em qualquer órgão colegiado. O Supremo tem um rito específico de julgamento dos seus processos e há precedentes que indicam pelo menos 2 ministros votando diferente dos demais para que isso seja levado ao plenário. Então, a perspectiva não é tão favorável assim, mesmo nesse processo, mesmo nessa possibilidade de recurso para levar para o plenário. Então, há, dentro da própria defesa do ex-presidente e dos seus correligionários aqui, uma expectativa de condenação. A perspectiva, então, é de saber se Luiz Fux vai dar um voto divergente, em que teor vai haver essa divergência, ou seja, se vai ser com relação à pena, se vai ter com relação ao próprio mérito da questão. Então, há uma dúvida apenas nesse ponto. Os demais já se sabe de antemão que deve confirmar a condenação desse primeiro núcleo de acusados e, a partir desse voto divergente, tentar alguma coisa para levar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro que isso também não é uma perspectiva de garantia que vai acontecer até o dia 12, porque a presidente do Supremo determinou que se fizesse julgamento entre os dias 2 até o dia 12 de setembro. Mas é uma mera previsão, porque pode ser que um ministro, pelo menos, peça vista do processo para melhor análise, que neste caso a aposta também é que Luiz Fux esteja nessa possibilidade, ou seja, que possa pedir vistas, e pedindo vistas, o próprio regimento do Supremo dá 90 dias para que ele dê uma posição, devolva a julgamento o processo, e se isso acontecer, o julgamento vai ficar só para o ano que vem, porque nós já estamos praticamente em setembro, então daqui 3 meses vai dar início de dezembro e já estará próximo do recesso, então provavelmente isso vai ser levado para o ano que vem. Então há muitas incertezas ainda. O certo é que o julgamento começa na próxima terça com a leitura do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Logo depois, o Procurador-Geral da República vai dar o seu parecer também, e a partir de então, as defesas terão prazo para a sustentação oral de cada envolvido, e ao final desse procedimento, o ministro Alexandre de Moraes, aliás, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, vai tomar os votos dos demais ministros para saber qual é a finalização desse julgamento. Então, a previsão até o dia 12. É claro que se estender a sessão a partir das 19 também vai ter uma suspensão, então é bem provável que se estenda a partir do dia 12, mas estamos na reta final e muito provavelmente o que for decidido pela turma deve ser, pelo que está se especulando aqui, pelo que a gente conhece um pouco do Supremo, deve ser o voto final, deve ser a decisão final, seja absolvendo ou condenando, deve ser a palavra final, o que a turma decidir aqui nesse primeiro momento, meu caro Ronaldo Santos. Tá certo então, Rômulo, muito obrigado pela sua entrada aqui dentro da coluna Conexão Brasília, e na próxima semana você volta trazendo prováveis atualizações a respeito desse assunto. Com certeza, meu amigo. Forte abraço e até a próxima quarta com mais informações sobre esse processo. Tá certo então, Rômulo, muito obrigado. Agora são 11h29, estamos encerrando o Estação CBN desta